Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de Terapêutica Naturalista, Terapia Integrativa e Biorressonância Magnética Quântica. Esse é um curso básico de Naturoterapia Integrativa. Eu, Geluana Mello, serei a sua instrutora. Eu sou naturoterapeuta naturista e integrativo, especializada em nutracêutica, fitoterapia, óleo-ozonioterapia integrativa. Estou há mais de 3 anos exercendo essas funções e tenho práticas e vivências em terapias naturais. Sou formada em terapia integrativa, fitoterapia, nutracêutica e biorressonância magnética quântica pelo IPIM de Tocantins e estou fazendo doutorado em naturopatia integrativa pela Indústria Saúde Brasil. Todas essas credenciais só para mostrar para você que este é um curso com o objetivo de que você realmente tenha o básico para se tornar um profissional dessa área, exercendo a sua habilitação de maneira consciente, ética, responsável e podendo fazer uma excelente renda, seja ela extra ou seja como um trabalho formal, auxiliando a rede tradicional de apoio à saúde dentro do SUS, enfim, aí na sua cidade. Isso é tudo muito possível. Bom, sobre o nosso curso básico de naturoterapia integrativa, o nosso curso terá duração mínima de 40 horas, com aulas gravadas e ao vivo, apostila e certificado de participação ou conclusão. A diferença entre os certificados é que no final de cada aula a gente vai ter um pequeno questionário que você deve responder e enviar as respostas dentro do prazo determinado para que você vá constituindo a sua nota. Nota mínima de 7, acima de 7 você tem um certificado de conclusão, abaixo de 7 o de participação. Afinal, nós estamos aqui para formar realmente profissionais responsáveis, que saibam o que estão fazendo e que saibam o que vão entregar para o seu cliente num atendimento, seja ele no individual ou seja ele em grupo, ok? Qual a definição? O naturopata ou um terapeuta naturista, qual a diferença entre eles? Bom, o naturopata é um profissional que atua com uma abordagem de cuidados da saúde que busca estimular a capacidade natural do corpo se curar, ok? Ele tem uma formação ampla e aprofundada, com uma carga mínima de 1.200 horas, pode elaborar programas terapêuticos completos, considerando o estilo de vida da pessoa, a alimentação, as práticas naturais e emocionais. Em alguns países, o naturopata pode ser considerado um médico, com direito a diagnóstico, prescrição, dentro de limites legais. No Brasil, isso não é possível. Mesmo um naturopata com mais de 1.200 horas de capacitação, ele não tem a habilidade, ele não é possível que ele emita diagnósticos, prescrições ou mesmo laudos, ok? Isso é muito importante ser frisado, por quê? Porque no Brasil você não pode se portar dessa maneira, tá ok? Já o naturoterapeuta, ele é um termo mais genérico usado para designar quem pratica terapias naturais. Sua formação é mais específica e curta, focada em algumas técnicas naturais ou energéticas, tais como fitoterapia, nutracêutica, biorressonância, entre outros. O título é adotado por pessoas com práticas integrativas com carga inferior a 1.200 horas, o nosso caso. Então, quando você terminar o seu curso, você vai poder se autodenominar naturoterapeuta. Essa vai ser a sua função, ok? Ele atua como um facilitador do bem-estar, sem fazer diagnósticos ou protocolos terapêuticos complexos. O naturoterapeuta, ele faz o acompanhamento do restabelecimento da saúde. A gente vai falar muito sobre isso aqui. O terapeuta naturalista é um profissional que usa seus conhecimentos naturais para promover e facilitar a reabilitação de seus clientes, contribuindo para a melhora da qualidade de vida. A terapia integrativa também é uma abordagem terapêutica que combina diversos métodos e técnicas de tratamento para promover a saúde e o bem-estar do indivíduo, como um todo, tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito. O foco não é tratar doenças ou sintomas, mas buscar a causa profunda do adoecimento e fortalecer esse organismo, buscando assim a cura. Dentro do nosso curso, a gente vai falar muito sobre anatomia, fisiologia, e a anatomia e a fisiologia são duas áreas da biologia humana, onde a anatomia estuda a estrutura do corpo
e a fisiologia estuda o funcionamento dele. A fitoterapia já é uma prática terapêutica que utiliza plantas e seus derivados naturais para aliviar a dor, tratar desequilíbrios ou prevenir doenças. É uma das práticas mais antigas da humanidade e em diversas culturas ela é presente. Hoje também é reconhecida em órgãos oficiais aqui no Brasil, como a Anvisa. Já a nutracêutica é uma área da ciência que estuda e utiliza alimentos ou compostos bioativos presentes nos alimentos com a finalidade de prevenir doenças, promovendo a saúde e auxiliando na melhora de condições crônicas. Ou seja, são alimentos e substâncias naturais que alimentam, nutrem e ao mesmo tempo têm efeito terapêutico, funcionando como uma ponte entre a comida e o medicamento, facilitando o restabelecimento do indivíduo como um todo, melhorando a condição do corpo para que ele possa se curar. A biorressonância magnética quântica, que nós vamos aprender dentro do nosso curso, ele é um método não invasivo que utiliza um dispositivo eletrônico para captar sinais elétricos emitidos pelo corpo. Como cada órgão ou sistema emite uma frequência específica e os desequilíbrios energéticos podem ser detectados por esse padrão, o restabelecimento do parâmetro normal pode auxiliar no restabelecimento da saúde do indivíduo como um todo. Dentro da biorressonância magnética quântica, a gente avalia 39 sistemas e 294 parâmetros. Isso traz para o naturoterapeuta uma grande clareza sobre o que ele está falando. E também, em algumas situações, você consegue indicar recomendar que esse indivíduo vá para o médico adequado, porque dependendo da gravidade, lembra, o naturoterapeuta, ele não trata a doença, ele ajuda o indivíduo a restabelecer os parâmetros normais, mas se tiver muito grave, ele já está com uma doença instalada, aí sim, você diz para o seu cliente para que especialidade clínica ele precisa ir para poder tratar a doença que provavelmente ele possa ter ali, que apareceu no seu exame de biorressonância. Então, a biorressonância ela é muito, muito legal, porque ela consegue te ajudar a ter parâmetros, a observar como está o funcionamento tanto do cérebro quanto do coração, quanto a qualidade dos ossos e ajudar essa pessoa a restabelecer padrões adequados de minerais, aminoácidos, vitaminas. Então a gente tem uma gama de possibilidades para ajudar esse indivíduo a melhorar a sua saúde antes de precisar de um médico ou de um hospital. Quais são as recomendações terapêuticas dentro da nossa gama de trabalho? Bom, a gente pode usar óleos ozonizados, óleos essenciais, argila, água, a própria nutracêutica, a fitoterapia. Então, a gente tem uma gama de procedimentos que a gente pode usar de maneira adequada dentro da naturoterapêutica. E você vai aprender a utilizar isso com muita segurança no nosso curso. Além disso, a gente vai falar bastante sobre os protocolos da Atlântica Natural. Talvez você já tenha visto, talvez não tenha dado muita atenção, mas às vezes os nossos protocolos, na realidade, eles nos ajudam a ter mais segurança e mais tranquilidade para a gente poder ajudar esse nosso cliente a realmente cuidar da sua saúde, restabelecer o parâmetro normal da sua saúde para não ter que tratar uma doença. Dentro do nosso potencial de ganho do mercado, uma consulta, né, um atendimento individual, aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma média de 350 a 1.350 reais por consulta, tá? E se você, aqui no estado de São Paulo, ainda falando sobre o estado de São Paulo, o salário médio varia em até 7 mil reais em instituições privadas. Lembrando que existe um espaço dentro da legislação onde você pode também atender no Sistema Único de Saúde, ok? Entendendo o nosso curso, o que você entende por terapia naturalista? Você já parou para pensar nisso? Algum dia você já se deu conta de que estar com produtos, por exemplo, da Atlântica Natural, oferecendo para pessoas, oferecendo para possíveis clientes, para que ele melhore a saúde, você está fazendo o papel de um terapeuta naturalista? A ideia é que isso se torne, de fato,
profissional, que você faça isso de maneira profissional, que você realmente consiga atender aí o seu cliente, o seu paciente de uma forma mais assertiva, ok? E aí eu vou começar de verdade as nossas aulas com essa frase do Hipócrates: não existem doenças, e sim doentes. Na naturoterapia, a gente não trata uma doença. Quem trata a doença é médico. A gente trata o doente ajudando, dando a ele suporte para que ele restabeleça a sua saúde, ok? Nunca você vai ouvir um naturoterapeuta realmente consciente do que está fazendo, dizendo que algo cura alguma coisa. Por quê? Porque essa não é a nossa função. Nossa função é restabelecer o parâmetro normal de funcionamento do organismo. É ajudar, orientar esse cliente a restabelecer o parâmetro normal. Se ele restabelece o parâmetro normal, a medicação que ele está tomando, o tratamento que ele está fazendo com o médico, enfim, vai funcionar e ele vai ficar curado, ok? Então, a nossa função é de suporte, é de apoio e nunca de concorrência. Beleza? Isso é importante, ficar bem frisado. Então, o que é a terapia naturista? É um conjunto de práticas terapêuticas que usa recursos naturais para desenvolver o equilíbrio físico, mental e espiritual, usando princípios básicos do vitalismo, energia vital, autocura, harmonia com a natureza e individualidade bioenergética, onde a gente realmente consegue incluir a biorressonância magnética quântica. Falando um pouquinho da história da terapia naturista, as práticas são milenares. A gente tem registro aí em 3000 a.C., lá na Mesopotâmia. Depois, no Egito Antigo, na China, na Índia, enfim. Produtos como alho, mirra, cerveja, cânfora, unguento, bálsamo de Gileade, mel, óleo, incenso, são usados há milênios, com muita assertividade. Hipócrates realmente foi o pai da medicina, porque ele deu início ao uso da natureza como cura de enfermidades e iniciou o conceito de medicina tradicional como nós conhecemos, né? Na Europa, o movimento começou no final do século XVIII, XIX, e com raízes na França até chegar ao Brasil. Já no Brasil, a terapia naturista chegou por volta dos meados do século XIX e no início do século XX, trazida principalmente por imigrantes europeus, alemães, suíços, italianos, que praticavam essas técnicas naturais nos seus países de origem, como a hidroterapia, o jejum terapêutico, a fitoterapia, e isso foi se expandindo. Mas essas práticas, elas eram utilizadas apenas de forma doméstica, por terapeutas informais. Isso não era reconhecido. Na realidade, sempre houve muito preconceito com a terapêutica naturista. Os médicos sempre tiveram esse preconceito de dizer isso não cura, isso não faz, mas hoje, com o tanto de estudos que a gente tem, a gente vê que várias plantas, vários alimentos trazem para a gente realmente o restabelecimento da nossa saúde. A regulamentação no Brasil é relativamente nova, tá? Não existe uma regulamentação específica, terapeuta naturalista, naturopata, essa especificidade ela não existe, mas a gente tem um movimento maior chamado Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, as PICs. Um marco grande, um marco importante para a gente, ele aconteceu no ano de 2006, onde a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares foi reconhecida, criada pelo Ministério da Saúde e reconhecida oficialmente. E aí inclui práticas de fitoterapia, homeopatia, acupuntura, medicina tradicional chinesa, nutracêutica, antroposofia, termalismo. Termalismo usa derivados da terra para poder fazer a cura, e tudo isso está associado e é possível fazer dentro do sistema SUS. As áreas de atuação e técnicas utilizadas que são mais do nosso interesse, ok? A fitoterapia, que é o uso de plantas medicinais. A gente dentro da Atlântica Natural tem o uso, por exemplo, da cúrcuma, a gente tem o uso
da menta, a gente tem o uso também do própolis verde, enfim, a gente tem vários produtos que se encaixam em fitoterapia. Também temos os produtos de nutracêuticas, ou seja, o uso de suplementos e vitaminas. A gente tem a aromaterapia, os nossos óleos essenciais, a geoterapia, nós temos a argila para usar de forma terapêutica. A gente sempre valoriza a questão da hidroterapia, porque 70% do nosso organismo ele é água. A gente precisa cuidar da qualidade da nossa água. Dentro da atuação daquilo que é reconhecido, a gente também tem as técnicas energéticas do Reiki, cromoterapia, reflexologia, a alimentação natural. A gente pode ter aí uma orientação em relação a dietas desintoxicantes e o jejum supervisionado, lembrando que a gente não passa protocolo nem de dieta e nem de jejum, porque nós não somos nutricionistas nem médicos, mas a gente consegue fazer uma orientação básica, né? Uma orientação básica para que essa pessoa comece a se alimentar melhor e beba água de maneira mais adequada, ok? O papel do terapeuta naturalista é uma escuta ativa. Ele avalia a questão energética e holística da pessoa. Ele também exerce um papel de educação para a saúde, ok? Trabalha em conjunto com outros profissionais, principalmente os médicos, os profissionais da área da saúde, sempre respeitando a ética e os limites da profissão. É importante você entender que, como não está regulamentado, quanto mais coerente, mais ético você exercer o seu papel, mais rápido essa profissão acaba ganhando o reconhecimento dentro do território nacional. A gente realmente precisa de pessoas sérias que exerçam o seu papel de maneira consciente, para que cada vez mais a gente possa ter pessoas orientando a população a restabelecer a saúde. Fazendo assim, a gente desafoga o Sistema Único de Saúde, porque pessoas que têm que funcionam, que o seu organismo funciona de maneira adequada, essas pessoas não precisam de médico. Então, esse é o nosso objetivo, evitar que a pessoa precise e ser socorrida por um médico, ok? Nem sempre é possível, você vai entender, mas se a gente conseguir diminuir o número de pessoas doentes, com toda certeza a gente vai ter uma melhor qualidade de atendimento para aqueles que realmente precisam. Legislação e informação. É importante a gente saber que o reconhecimento das terapias integrativas no Brasil, ela vem da portaria 849 de 2017. Os cursos são de formação livre e técnico e é muito importante que o profissional sempre mantenha a ética e se atualize frequentemente. É interessante que, se você realmente desejar seguir nessa linha, nessa profissão, que pelo menos uma vez por ano você faça algum curso para poder se aprimorar, se aperfeiçoar e estar cada vez mais inteirado sobre as práticas, sobre as legislações, enfim. E é muito importante também que você esteja registrado dentro de um conselho para te dar o suporte legal, ok? Terapia integrativa. Já parou para pensar sobre o termo terapia integrativa? O que você entende por isso? Pense um pouquinho. Coloca no papel o que você acha que é terapia integrativa, o que você pensa em relação a isso. É legal você perceber que quando a gente ouve o nome, a gente tem algumas ideias, mas às vezes essas ideias não fazem realmente parte daquilo que é a verdade ou aquilo que a gente realmente deveria saber sobre a terapia integrativa. Então vamos lá, a definição diz o seguinte, que a terapia são terapias que buscam integrar o cuidado convencional, ou seja, cuidado médico, né, com práticas complementares e naturais, focando o ser humano como um todo, corpo, mente, espírito e ambiente. As frases-chave dentro da terapia integrativa são as seguintes: restabelecer a saúde para não precisar tratar a doença, tratar a pessoa e não a doença. A gente tem o reconhecimento, né, no Brasil, ele, como eu falei, ele demorou um pouco mais, mas o histórico do uso de plantas, de alimentos,
com o objetivo de curar, de aliviar dores e sarar possíveis males, ele tem origem milenar, mas no SUS foi reconhecido em 2006 e em 2017 realmente a gente teve ali a verdadeira sanção dizendo que sim, a terapia integrativa faz parte do núcleo de profissões reconhecidas pelo Brasil e ela pode ser inserida em UBSs, CAPs, hospitais, USAFAs, enfim. É essa portaria que mais nos interessa. Bom, as principais práticas integrativas reconhecidas no Brasil. Existem várias práticas reconhecidas, tá? Ao todo são 29. Mas as que mais dizem respeito a nós são a fitoterapia, aromaterapia, nutracêutica e a oleozonoterapia, que são os produtos que a gente realmente utiliza dentro da Atlântica Natural. O papel do terapeuta integrativo é escuta e abordagem centrada no paciente com uma visão integral do ser humano, respeito à medicina convencional e atuação ética e colaborativa. Mais uma vez, lembrando, o terapeuta integrativo, ele não está lutando com o médico, ele está auxiliando para que esse paciente, esse cliente, tenha as melhores condições para vencer aí um desafio de saúde, ok? É sempre importante lembrar disso. Não existem concorrências e os dois têm o seu espaço e um não é mais importante que o outro. O médico entra com um remédio e às vezes esse remédio, por N motivos, ele prejudica algumas coisas no organismo e o organismo não consegue se restabelecer por completo. Aí entra a terapia integrativa, com vitaminas, suplementações, auxiliando esse organismo a se fortalecer para sim suportar esse remédio e com esse remédio realizar a cura da doença, ok? Então não existe uma competição, não existe uma autoexclusão, o que existe é uma complementação entre duas atividades que são realmente extraordinárias quando associado. E eu posso te dizer isso porque eu tenho efeito aqui em casa, né? Uma outra hora eu conto para vocês, mas quando eu iniciei dentro desse novo mundo, digamos assim, a minha mãe tomava 22 tipos de medicamento diferente. Hoje a gente está só com 4. São 4 anos depois e de uma pessoa acamada eu tenho uma pessoa que realmente tem saúde, que brinca, que passeia e que está muito bem, graças a Deus e graças à terapia integrativa. Então eu te digo, não é só uma coisa, não é só outra coisa, mas as duas coisas se complementam. Então ela toma sim medicação, ela passa no cardiologista com frequência, precisa de medicação às vezes para outras coisas, mas a suplementação e a utilização de ervas medicinais na vida dela tem feito muita diferença. E é esse o nosso objetivo, ensinar você a orientar o seu cliente a também conseguir restabelecer o máximo da saúde que ele puder através de suplementação, de nutracêutica, de fitoterapia, de óleos essenciais, de óleos ozonizados, de argila, que seja, de água. Esse é o nosso objetivo, é mostrar para você como orientar o teu cliente para que ele realmente restabeleça o máximo da saúde que ele puder ou, dependendo do caso, que ele nem fique doente, beleza? Os nossos limites e responsabilidades precisam ser claros, tá? A gente não substitui tratamento médico sem autorização, ok? A gente não substitui tratamento médico. Lembra que eu falei que minha mãe tomava 22 comprimidos, agora toma só 4? Não fui eu que tirei nenhuma medicação dela. Com 19 dias que ela havia iniciado o tratamento com a suplementação, com a nutracêutica, com a oleozonoterapia, enfim, o reumatologista dela tirou 8 medicações. E na sequência, cada um dos médicos dela foram tirando até que ela chegou nesse mínimo, que são 4 medicações pro coração, ok? Então, não se tira nada. Quem tira é o médico. Você faz o acompanhamento, você orienta o seu cliente a fazer esse acompanhamento e conforme as taxas, os níveis dele do cliente vai se regularizando e aí o médico sim vai fazer a substituição ou talvez realmente a retirada dessa medicação
que era necessário e que agora não está mais se fazendo tão necessária. Ok? Trabalhar de forma complementar e não alternativa. Lembrando, de novo, nós complementamos o trabalho do médico. Não é ou o médico ou o naturoterapeuta. Não é ou o médico ou o naturopata. Não. É o médico e o naturopata. É o naturopata e o médico trabalhando em conjunto para ajudar o indivíduo a ser um indivíduo mais saudável. Ética. Não se promete cura. A gente respeita o tempo e a escolha do paciente. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas e principalmente cuidado com a forma como a gente vai falar tudo isso. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre esses nossos limites. A importância de formação contínua e regulamentação local é muito importante. Primeiro, que você esteja sempre fazendo formação contínua, sempre buscando maiores conhecimentos e lembrando, é importante que você esteja devidamente regulamentado no conselho da sua cidade, do seu estado, entenda, interaja, comece a entender como funciona aí de repente no seu estado, como estar junto dessas pessoas que exercem essa profissão de maneira regular no estado que você mora, para que você realmente possa ser reconhecido dentro daquilo que faz como sendo um profissional competente. Bom, no Brasil, o naturoterapeuta não tem autorização legal, já falei sobre isso, mas vamos frisar novamente, para prescrever nutracêuticos com fins terapêuticos, uma vez que não são profissionais da saúde regulamentada, com capacidade legal para prescrição. Mas podemos recomendar o uso de nutracêuticos e suplementos de forma educativa, desde que não façamos alegações terapêuticas, nunca substitua ou interrompa um tratamento médico. A alegação terapêutica é uma declaração que afirma que um produto previne, cura ou resolve uma doença ou uma condição de saúde. Você não pode dizer, você tome isso aqui, que isso aqui vai curar você. Essas são alegações que a gente não faz, tá? Vamos ver algumas aqui. Exemplos de alegações terapêuticas que devem ser evitados. Este produto cura dores nas articulações, reduz sintomas de ansiedade, combate a depressão, elimina vírus e bactérias, previne ou trata o câncer, trata a diabetes. Essas afirmações são consideradas graves do ponto de vista regulatório, porque associam o produto a efeito médico ou farmacológico, mesmo que seja um alimento, um cosmético ou um suplemento. Você não pode fazer essas afirmações. Ah, Giluana, mas tem um produto que melhora a dor nas articulações. Como é que eu vou falar? Vamos lá. Como é que eu falo sem ter problema? Em vez de dizer que cura dores nas articulações, eu posso dizer auxilia no alívio das dores articulares, contribui para o conforto das articulações. Então, entenda, existe uma forma de você estar dizendo uma coisa sem fazer uma afirmação terapêutica, uma alegação terapêutica. Por exemplo, reduz os sintomas de ansiedade. O que você pode dizer? Promove sensação de bem-estar e relaxamento, tradicionalmente usado para ajudar no equilíbrio emocional. Isso são verdades que você pode falar, por exemplo, do triptofano, você pode falar isso do magnésio, da própria B12, né? Da D, né? Que também auxilia na sensação de bem-estar e relaxamento, enfim. Combate à depressão. Bom, a gente pode e deve fugir dessa frase e dizer o seguinte: pode auxiliar no equilíbrio do humor, está associado ao bem-estar emocional em práticas tradicionais. Essas são afirmações que eu posso fazer sem nenhum problema. Elimina vírus e bactérias é outra afirmação complicada. Lembrando que o ozônio faz isso, ok? E a gente tem respaldo e laudo técnico dizendo que faz. Então, com relação ao ozônio, eu não tenho problema de fazer essa afirmação. Mas existem outras coisas que a gente deve tomar cuidado, tá ok? E aí a gente pode usar, possui propriedades microbianas estudadas e pesquisadas. Tradicionalmente é usado suas propriedades naturais, é usado por suas propriedades naturais de proteção. Tudo isso a gente pode dizer, ok? Com relação ao diabetes, esse produto pode auxiliar no equilíbrio do nível da glicose e está associado a hábitos saudáveis.
é estudado por possíveis efeitos sobre o metabolismo da glicose. São frases que você pode utilizar no seu dia a dia. Com relação a câncer, câncer é um assunto muito sensível e qualquer menção ao câncer exige muita cautela, ok? É sempre importante você dizer as coisas sem citar exatamente a doença, ok? E aí você pode dizer, esse produto foi estudado por seu potencial antioxidante e práticas protetoras das células. É pesquisado por seus possíveis efeitos sobre a saúde celular. Então, essas são afirmações que você pode fazer sem nenhum problema, tá? Qual é o meu objetivo? Mostrar essas alegações terapêuticas e as possibilidades para você, para que você realmente possa exercer o seu trabalho de maneira consciente, de maneira ética, de maneira responsável. Até porque uma pessoa que sofre de algum desses problemas é uma pessoa que está cansada de procurar tratamento muitas vezes e já está até desanimada porque não encontra. Então, quando você diz que vai tratar, que vai curar, essa pessoa cria uma expectativa que se no final das contas não se concretizar, essa pessoa vai ficar mais frustrada e mais doente. Então, evite utilizar essas frases, comece a se preocupar com a forma como você se expressa, ok? Para que você realmente possa ser reconhecido como um profissional competente e responsável dentro da tua região. Tá, o que a gente não pode fazer? É importante a gente também saber o que a gente não pode fazer. A gente não pode prescrever nutracêutico com o objetivo de tratar doenças, ok? Nós não realizamos tratamento. Você não pode indicar ou substituir medicamentos. Você não pode atuar como nutricionista, farmacêutico ou médico sem a devida formação e registro profissional. Então, tome cuidado com essas alegações. Invariavelmente, as pessoas acabam chamando a gente de doutor, ok? Mas o naturoterapeuta, ele não é um doutor. Ele não pode colocar isso no carimbo, ele não pode colocar isso escrito em algum lugar, porque ele não é de verdade um doutor, ok? Isso constitui exercício ilegal da profissão, então você deve tomar muito cuidado com essas questões. O naturoterapeuta, ele pode orientar o uso de forma educativa e preventiva, mas não pode prescrever formalmente nutracêuticos como tratamento. Para fins terapêuticos, é necessário encaminhar o paciente para um profissional de saúde regulamentado. Ou seja, se realmente aquele paciente está com uma enfermidade, você detectou que ele está com uma doença, ele tem que ir para o médico. Naturoterapeuta não trata a doença. Ele restabelece a saúde, ele ajuda o paciente a melhorar a saúde antes que ele fique doente. Se ele já está doente, ele deve fazer o tratamento médico, tá ok? Bom, vou terminando por aqui dizendo para vocês que é importante você fazer a leitura da PNPIC, né, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas do Ministério da Saúde. Dá uma procuradinha no Google, leia, entenda um pouco melhor. Uma sugestão de leitura também, a Medicina da Alma, da doutora Cristina Cairo. Ele é muito bom, ele fala sobre a origem das doenças e é muito legal você ter conhecimento sobre isso. Essas são duas indicações, não são obrigatórias, mas é bom que você comece a se aprofundar sobre o assunto. É importante destacar também que não cabe ao terapeuta naturista fazer diagnósticos, apenas análise de sintomas, ok? Então, você vai conseguir fazer análise de sintomas, sim, durante o nosso curso, mas você não faz diagnóstico, você não dá laudo, você não faz uma receita, você não avia a receita, ok? A gente vai entender como fazer isso de maneira profissional, ética, responsável e você poder indicar para o seu cliente sem extrapolar os seus limites legais, ok? A gente também não prescreve ou vende medicamentos, ok? A gente não trabalha com medicamento, nada do que a gente trabalha é medicamento. Não tratamos doenças e não usamos técnicas invasivas, nada que seja introduzido no nosso cliente, ok? Sempre equipamentos ou terapêuticas que sejam externas à pele do nosso cliente.
Cabe ao terapeuta naturalista fazer análise do sintoma com ou sem equipamento não invasivo de apoio, recomendar o uso de suplementos fitoterápicos, nutracêuticos, óleo, água, entre outros, orientar práticas auxiliares ao restabelecimento da saúde, minimizando os danos e encaminhar o médico todas as vezes que identificar uma doença em progressão. Vou deixar para você aqui uma reflexão. Pense e diga, escreva como você pode aplicar os princípios do naturalismo no seu dia a dia. Como você vai tratar tudo isso no seu dia a dia e pense como você poderia começar a tratar, a utilizar isso para a sua própria vida ou para a vida da sua família. Isso vai fazer muita diferença. Eu quero deixar vocês aqui também com uma atividade de relaxamento guiado. Seria interessante que você gravasse esse relaxamento com a sua voz suave e calma e fizesse o exercício para você ver como o seu corpo, suas células, o seu organismo se comporta depois desse relaxamento. Para quem está no grupo de alunos, depois eu vou fazer uma gravação e vou colocá-la para vocês fazerem isso no momento onde vocês estiverem mais calmos, ok? Agora é um recadinho para quem não é aluno. Quem não é aluno, vai ter um link aqui na descrição para uma lista de intenção, uma lista de espera, tá? Eu não sei se a gente vai ter uma segunda turma. Essa aula está sendo gravada, está sendo liberada para vocês no dia 29/7. Hoje é dia 29, eu estou liberando para vocês. Mas a turma iniciou no dia 28/7. Então, eu não sei se a gente vai ter uma nova turma, mas de qualquer forma, se você tiver interesse em participar, aqui na descrição tem uma lista de espera. E aí, dependendo de como for as nossas aulas e da quantidade de pessoas que ficarem formadas, a gente pode ter uma segunda turma num futuro próximo, tá ok? Agradeço você pela presença e aos alunos vou enviar depois as perguntas e respostas para a gente fazer a nossa prova lá no grupo de alunos, tá ok? Gratidão e até a nossa próxima aula.